Flamengo vai a campo na noite dessa quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro. O jogo pelo Campeonato Brasileiro acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte, e o atacante Bruno Henrique estará disponível para o técnico Felipe Luiz, caso queira contar com ele, seja como titular ou mesmo entrando no decorrer da partida. Tudo isso em meio ao surgimento da notícia de que a sua casa foi, digamos, visitada pela polícia e houve ali apreensão de computador, de celular e tudo por conta da suspeita de participação em manipulação de apostas, né? Manipulação de resultados, né? Ou de situações de jogo em função de apostas, né? Com familiares do jogador, como foi amplamente divulgado na mídia, tendo feito apostas de que ele levaria um cartão amarelo no jogo contra a equipe do Santos, no dia 1º de novembro do ano passado, também pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e sobre a situação do jogador e até que ponto isso pode ou não afetar o Flamengo nessa semana de final contra o Atlético Mineiro, nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. No SofaScore você tem a possibilidade de fazer um acompanhamento geral de muitas competições pelo mundo, das principais competições do futebol e de outras modalidades. E você, no caso do futebol, só no Brasil, tem o banco de dados com mais de 2.500 atletas do futebol brasileiro. É muita coisa, imagina no mundo inteiro. E aí tem tempo real, mapa de calor, estatísticas, você tem a condição de ficar sempre muito bem informado no SofaScore. O SofaScore é o aplicativo que não pode faltar no seu celular. E ele avisa na hora quando sai um gol, quando começa o jogo, quando termina o primeiro tempo, quando alguém leva um cartão vermelho, é o sinalzinho sonoro que sempre te mantém informado. Então, se você não pode acompanhar assistindo a partida naquele momento, é só você fazer o download do aplicativo SofaScore, seguir o seu time, ou os times que você quer acompanhar, ou a competição que lhe interessa, ou um jogo específico, e você vai ser informado na hora sobre tudo aquilo que acontecer por intermédio do seu telefone celular com o aplicativo SofaScore. O SofaScore apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César e informa: Bruno Henrique recebeu nas temporadas 22, 23 e 24 até agora 20 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. Essa é a estatística do jogador com relação a advertências com amarelo e expulsões de cartão vermelho. Sobre essa situação, gente, é óbvio que tem que haver uma investigação, né? O jogador está numa situação delicada. Nenhum jornalista ou nenhum cidadão deve acusar antes de uma conclusão, de uma condenação de alguém. Isso vale para ele e vale para outros jogadores que também já apareceram aí no noticiário citados com suposto envolvimento com apostas. O Paquetá, que é um caso de conhecimento internacional, né? Com a possibilidade, como se publica amplamente na imprensa inglesa, até de uma punição severa, fala-se até em banimento, e até o Luiz Henrique, como o UOL já publicou matéria também, com a possibilidade de algum tipo de investigação se desenvolver a partir de uma suspeita de que tenha forçado cartões amarelos quando ainda defendia o Real Betis na Espanha. Então você tem esses jogadores, já tivemos o Tonali, que hoje é do Newcastle, que também pagou uma pena, uma suspensão por um período por conta de apostas que teriam sido feitas durante o período em que atuava pelo Milan, né? Jogador italiano, e agora surge essa história do Bruno Henrique, né? Eu disse, inclusive, falei amplamente sobre isso. Tem gente aqui no canal cobrando, você não vai falar sobre isso, amigos? Eu não trabalho só aqui no YouTube. Eu falei sobre isso na terça-feira, desde cedo. Começamos às 9 da manhã no UOL, depois ao meio-dia na Jovem Pan. Falamos amplamente sobre isso durante o dia todo também. Então, estamos aqui falando sobre esse assunto e tentando entender o que aconteceu, tá? Qualquer comentário que qualquer um de nós faça a respeito disso, se aprofundando nesse momento, seria precipitado, porque não existe nada de concreto. A mesma postura que nós tivemos com relação aos outros jogadores que também apareceram no noticiário com suspeitas de participação em cartões forçados para poder, com isso, favorecer apostadores, sejam eles familiares ou não, né? Amigos ou não. A postura tem que ser sempre a mesma. Então a gente tem que aguardar. O que eu falei na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, no UOL pela manhã foi: o que eu acho estranho é o jogador que precisa tomar um cartão, só forçar esse cartão, se é que forçou, aos 52 minutos de jogo, no segundo tempo. É bem curioso. Mas sabe-se lá o que aconteceu. Aí vai ter que ter uma investigação, talvez a quebra de sigilo telefônico, as autoridades já têm em seu poder os equipamentos eletrônicos do jogador, foi amplamente noticiado que ele cedeu a senha para que eles possam entrar ali e ver se tem algum diálogo, alguma coisa que o comprometa, né? Não sabemos exatamente o que aconteceu. Então, aí é aguardar. Não adianta ficar falando mais. Agora, como eu disse, na segunda-feira de manhã, vale para o Bruno Henrique, vale para qualquer jogador. Um jogador de futebol, ainda mais um jogador bem sucedido, bem remunerado, que eventualmente se envolva numa situação como essas, ele está cometendo uma tolice colossal. É uma burrice um negócio desse. Não dá para entender um atleta, ainda mais um atleta tão bem pago. Existem situações, é errado também, é óbvio, que você até
não é que você vai aceitar, mas você vai entender melhor, por exemplo, quando um jogador de um time pequeno, que ganha um, dois salários mínimos, e o salário está atrasado, e o cara está numa situação financeira desesperadora, aí aparece um malandro lá e fala: ó, força um cartão, força uma situação X aqui no jogo, você vai ganhar 5 mil, 3 mil. O cara ganha muito pouco, não está recebendo, está todo endividado, tem que sustentar a família. O cara acaba ficando mais vulnerável a esse canto da sereia. A gente sabe disso, é uma coisa evidente, né? Não está certo, está errado da mesma forma, mas você até entende o desespero do cidadão. Agora, o jogador que joga em time grande, muito bem remunerado, por que se envolver nisso caso tenha se envolvido? Não tem sentido, não faz sentido nenhum. É talvez uma ignorância na acepção da palavra, de achar que não vai dar nada, que é um pequeno delito. Não, é grave e tem consequências. Eu já falei, inclusive, na Jovem Pan, na terça-feira, no programa Bate Pronto, e vou repetir aqui. Eu acho que as casas de apostas, nesse momento até de regulamentação, deveriam banir toda e qualquer aposta que dependa de uma pessoa. Então você pode ter, por exemplo, quantos escanteios no jogo? Não depende de uma pessoa. Quem vai vencer? Não depende de uma pessoa. Quem vai fazer o primeiro gol? Não depende de uma pessoa. Quantos gols vai ter no jogo? Não depende de uma pessoa. Quantos cartões amarelos no jogo? Depende de uma pessoa, depende do juiz. O juiz pode controlar. Não deveria ter esse tipo de aposta. É uma sugestão. Acho que assim você minimizaria esse tipo de problema, porque você teria só situações, entre aspas, apostáveis, né, nas quais o sujeito sozinho não tenha condições de definir aquilo. Teria que ter uma reunião de várias pessoas combinadas para forjar alguma coisa. Isso acho que traria mais segurança a esse segmento, que hoje é um segmento importantíssimo para os clubes no mundo inteiro. Patrocinamos vários clubes e isso é uma realidade, não adianta tentar tapar o sol com a peneira para isso, né? Nós aqui mesmo no canal temos o apoio de uma das empresas desse segmento, que é o Rei do Pitaco. As grandes empresas de comunicação têm vários patrocinadores do setor de apostas, aqui no exterior também, na Inglaterra, nos Estados Unidos você aposta também até em corrida de cachorro. Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. O melhor a fazer é tentar aprimorar, na minha visão, tá? Então, isso acontece. Os clubes de futebol brasileiro têm também patrocínio de casas de aposta, todos eles têm. Até quem não tem está remando agora nessa direção, porque é um dinheiro importante que ajuda esse ecossistema do futebol a ter grana para poder, com isso, contratar jogadores, pagar os salários e tudo mais. É uma realidade, né? Aliás, os valores dos patrocínios dos clubes cresceram muito depois da entrada das empresas desse segmento no mercado aí do futebol brasileiro. Então, isso é um ponto. Agora, sobre o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Atlético, andei conversando com pessoas do Flamengo. O Bruno Henrique, evidentemente, pelo que apurei, está abalado, até pela situação que ele viveu, né? Nem quando ele era um rapaz pobre lá em Minas e tudo, ele, segundo pessoas me comentaram, ele teria dito: nunca passei por isso, né? Policiais entrando na minha casa, me acordando às 6 da manhã, mulher assustada, filho assustado, todo mundo assustado, o que está acontecendo? É lógico que isso gera um certo abalo, né? Isso independentemente da pessoa ter ou não responsabilidade. É um negócio meio assustador. Então o jogador está um pouco abalado, a expectativa de que ele consiga neutralizar isso e jogar, aí é muito pessoal, não sei, eu imagino que na cabeça do cara ele fica pensando naquilo o tempo todo, mas vai de cada um, né, da capacidade ou não de isolar esse problema para poder fazer o seu trabalho ali jogando futebol durante os 90 minutos, mas o time do Flamengo isso não vale nada, gente. Inclusive teve umas especulações de torcedores do Flamengo associando a casa de apostas que fez a denúncia lá no ano passado, há um ano, aproximadamente, que é a Betano, que também patrocina o Atlético Mineiro e a Copa do Brasil, como se essa casa de apostas tivesse algum. Gente, não tem nenhum vínculo com o que está acontecendo agora. Ano passado, em novembro, quando foi ligado esse sinal de alerta, ninguém poderia imaginar que Flamengo e Atlético estariam entre os dias 3 e 10 de novembro de 2024 decidindo a Copa do Brasil. Então é uma elucubração maluca. Tá? Não, mas é muita coincidência. Sim, coincidência, é coincidência. Mas se para alguém insinuar alguma coisa nesse sentido, tem que ter uma informação concreta a respeito. Senão vira uma especulação vazia e que não contribui em nada. E é muito feio, né? Vamos combinar. O Flamengo venceu por 2-1, por 3-1 o primeiro jogo, tem 2 gols de vantagem, está numa situação boa no campeonato, ficar se agarrando a isso. É uma espécie de chororô que não combina com o Flamengo. Eu acho que não tem o menor sentido, seja torcedor, quem quer que seja, especulando esse tipo de coisa, porque não se sustenta. Então, quer dizer que no ano passado os caras iam denunciar uma coisa pensando num jogo que vai acontecer no futuro. Tem que ter bola de cristal, né? Hum, quem sabe isso? Quem sabia? Quem poderia, entre aspas, apostar com certeza, com convicção, há um ano que esses dois times fariam a final nessa semana? Não tem como, gente. Não tem como. Então,
Não afeta em nada, na minha opinião, e pelo que eu andei conversando, o desempenho do time. O time está concentrado no jogo de domingo, também pensando no jogo dessa quarta-feira com o Cruzeiro. Claro que o jogo de domingo que atrai as maiores atenções, é evidente, né, da mais nessa altura. O Flamengo fez isso a temporada inteira com o Campeonato Brasileiro, colocando em segundo plano, agora então mais do que nunca. Não sabemos nem como é que vai ser esse comportamento da equipe. Pode ser até que jogue uma partida bem jogada, como contra o Internacional, mesmo pensando no Atlético Mineiro, no caso do primeiro jogo da final, mas não abala o time. Os jogadores vão seguir normalmente, vão jogar normalmente. Isso aí não vai afetar o comportamento dos atletas. Pode afetar, claro, o comportamento do atleta que está aí no olho do furacão, que é o Bruno Henrique. Os demais, quanto a isso, não vejo a menor possibilidade disso afetar o desempenho do Flamengo. É isso, gente. Esse vídeo tem o apoio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo ou no QR Code que você vê aí na tela do seu computador ou do seu celular. Também quero destacar aqui o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. No Clube de Vantagens da S1 Live você pode e deve, né, participar, e com isso você pode ganhar uma camisa oficial no sorteio das segundas-feiras no Na Área. Na área é a live que eu participo, da qual eu participo às segundas e sextas às 11 da manhã. E acontece sempre às segundas-feiras, ao final da live, lá pelas 11, pela meia-dia e meia, mais ou menos, o sorteio de uma camisa oficial. Mais de 100 pessoas já ganharam camisas oficiais no sorteio da S1 Live para os integrantes do Clube de Vantagens. Participe e faça inscrição no canal S1 Live no YouTube. Teremos a live nessa quarta-feira, depois de Cruzeiro e Flamengo, né? Então, conto com a sua audiência e também destaco aqui embaixo os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, também para o meu blog no All Sport, para o Uso 360 com os produtos do canal. Tem Eu Odeio a Data FIFA, né? Que é a data FIFA está chegando aí. Se você não gosta da data FIFA, caneca, camiseta, tá aí, você pode comprar, tem um cupom e tudo mais. E o cupom Mauro César lhe garante também um desconto na compra de camisetas e canecas diversas que você encontra por temas variados dentro do site Use 360. Navegue por lá, que tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, galera. E domingo tem live, claro, depois do jogo entre Atlético e Flamengo, que decide a Copa do Brasil, e eu conto, claro, com a sua audiência. Valeu e saudações.